Tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvintes da Nova Brasil. Estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta. A gente vai fazer agora só uma retrospectiva um pouquinho, né, do que foi a Expo Vids, esse movimento que tem mexido muito com Brasília, com todo mundo de Brasília e do Brasil até o mundo, desse mundo dos vinhos, mostrando a potência aqui do Cerrado e com muita expertise e envolvendo diferentes setores, né? Exatamente, a Expo Vids já na segunda edição, né, Babi, já se consolida aí como uma das principais feiras do vinho brasileiro, né? Então nós tivemos aí 110 vinícolas expondo do Brasil inteiro, né? Desde lá da campanha gaúcha até o Nordeste, vinícolas de vários terroirs brasileiros, mostrando toda essa diversidade que o Brasil tem hoje já de regiões vitivinícolas, e também outros expositores, né? Tinha parte de produtos artesanais, muitos produtos premiados, azeites, charcutaria, queijos especiais, e também a parte de equipamentos, de enologia, Aham. para vinhedos, né? Então, uma feira completa, é, muita palestra, né? Uma parte bem rica na grade de eventos. Então, foi um grande sucesso, tivemos aí em torno aí de umas 9.000 pessoas, e assim, já está marcada a data do ano que vem, vai ser no finalzinho de junho de 2026, dias 25, 26 e 27 de junho, né? Então, uma feira que veio para ficar, grande evento aí que Brasília ganhou, e realmente veio para valorizar, de fato, a qualidade do vinho brasileiro como um todo, e claro, o do brasiliense, né? Os vinhos de Brasília, por que não, né? Que aí está se somando aos outros terroirs do Brasil, mas o nosso terroir mostrando um grande potencial, né? Várias premiações aí de vários produtores, de várias vinícolas, e hoje trouxemos mais um querido amigo, né? Que esse mundo nos deu. Somos amigos há muitos anos já, o Nelson, e que desde o início ele topou. É um grande apaixonado por vinhos há muito tempo, conhece muito de Ah, vinho. E quando nós pensamos, né, de juntar esse grupo, de começar a produzir vinhos aqui em Brasília, o Nelson é, foi um dos primeiros a acreditar e topar na hora, né? E ele tem uma propriedade muito interessante. Ele, dos 10, é o único que fica um pouquinho distante ali do Padef. Ele fica, na verdade, em Planaltina de Goiás, já, né? Mas o Nelson vai contar melhor essa história aí da vinícola Alto Cerrado, e que tem algumas peculiaridades muito interessantes, e o Nelson está fazendo grandes vinhos lá, um solo diferente de todos que pelo menos os que a gente, das aham. vinícolas que a gente tem ali, os vinhedos que a gente tem. Mas o Nelson vai contar melhor essa história aí, porque todos os vinhos da Vinícola Brasília tem um pouquinho também da Alto Cerrado lá, né? E que contribui muito para a qualidade dos vinhos da Vinícola Brasília também. Mas a Alto Cerrado, o Nelson vai falar, e tem os vinhos próprios também, os rótulos próprios aí que já estão no mercado. Nelson Santos, então, Alto Cerrado, seja muito bem-vindo à Mesa para Dois. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Nova Brasil pela oportunidade de a gente estar aqui expondo esse projeto nosso. Agradecer as palavras do amigo Triac aqui. Então, ah, Alto Cerrado de Planaltina de Goiás. isso. Então, eu sempre falo que a Alto Cerrado, ela nasceu de um sonho de a gente produzir nossos próprios vinhos. E aí, numa conversa há um bom tempo atrás, inclusive o Ronaldo Triac estava nessa conversa, nós comentamos a ideia de fazer um vinho. Mas a ideia era fazer um vinho caseiro, um vinho, uma coisa mais tradicional. Bem artesanal. Isso, mas aí a conversa foi evoluindo, aí no belo dia, o Ronaldo me ligou e falou, Nelson, o que você acha de realizar aquele sonho da gente construir uma vinícola? Eu falo, cara, grande ideia, vamos em frente. E assim fomos, né? Então eu sempre falo que tivemos dois grandes fatores para a gente, principalmente Alto Cerrado, produzir os vinhos. O primeiro foi a junção desses sócios, né, que é a atual Vinícola Brasília, Aham. né, porque eu acho que sem essa união não seria Aham. possível.
né? E a segunda grande questão é a questão da tecnologia, né? Então, a dupla poda ela trouxe essa oportunidade da gente poder produzir vinhos aqui no Cerrado, né? Que a gente aqui tínhamos todas as condições, só não tinha essa tecnologia. Então, com o conhecimento que a gente adquiriu, né, então a gente conseguiu produzir no sistema de dupla poda as nossas uvas, né, vitiviníferas, para poder fazer nossos vinhos. Como é que é o solo lá, né? Que o Traí tá falando que tem um diferencial. Como é que característica? Como é que é lá o terreno onde vocês plantam? A Alto Cerrado, ela está quase na encosta da Chapada, vamos dizer assim. Eita! Está em Planaltina de Goiás. Na verdade, a área geomorfológica da Chapada está um pouquinho distante, mas geomorfologicamente a Chapada começa ali. Olha! Se você andar por naquela região, a uns 3, 4 quilômetros, você já sobe em alguma chapada que tem na região. E então é um solo. Eu já levei uns 2 geólogos lá, tem muito bem a definição ainda do solo, precisa fazer mais estudo, mas é assim um solo sedimentar, como assim aquela chapada que hoje são platores altos, né, altiplanos. Eu acho que com o tempo, né, com as erosões, com todos esses fatores, esse solo foi acumulando nas encarpas, nas laterais e eu estou justamente nessas encarpas. Olha! Mas tem uma coloração diferente lá, né, Isso. Nelson? Então, é verdade. Então, Cascalho, na verdade, cascalho isso, branco. isso. Olha! Bem interessante, Babi. Aí eu adoro que fica uma coisa bem única ali, né? Bem único, bem único Então, mesmo. essa sedimentação desse solo todo que desceu, né? Então, ali você vai encontrar cristal de rocha, né? Gente! Sílica, muita sílica, tem areia, tem terra, tem muita argila no fundo e tem uma camada de cascalho mais ou menos de 1,5 metro, tem lugar que chega a 2 antes de atingir a argila, que comumente a gente chama aqui de toá, né? Que é uma argila compactada, mas com a umidade ela se dissolve. Então, a gente tem esse solo bem cascalhado, bem rico, que dá uma diferenciação nas uvas, né? E que vai compor os vinhos, né? Então, e assim, e principalmente por eu estar nessas escarpas, porque eu tive que trabalhar o solo, né? Alguns lugares foram cortados de trator de esteira para fazer as vias, né? Os platôs. E tinha os platôs, realmente os platôs. E ali onde a gente planta, então, tem uma insolação mais direta, né? Ou seja, ela está em degraus, então uma espaldeira não atrapalha a outra. Gente, na que insolação. curioso! Então ela recebe o sol quase que direto, todas as espaldeiras. Então isso ajuda muito na maturação das uvas, né? E junto com o solo, somado com o clima, com o tempo, né? Com a irrigação bem controlada, a gente consegue fazer tirar das uvas o máximo possível para fazer bons vinhos. Inclusive, Babi, o Nelson foi o primeiro dessa safra a colher a primeira uva tinta esse ano, né? Que é uma Cabernet Franc. Pelo visto, pelas análises, hein, Nelson? Vai ser um grande Cabernet Franc, hein? Na degustação de campo que a gente fez das bagas, realmente ela está bastante intensa, tá? A maturação dela foi lenta, foi boa. E eu acredito que dessas uvas a gente vai conseguir fazer um grandes vinhos. E que coragem a sua, né? Porque já é difícil ter coragem de fazer no cerrado. Fazer num terreno, no cerrado, no meio de um terreno tão complexo. Mas assim, a gente se inspira muito no que a gente vê também, né? Por exemplo, a gente vê muitas regiões, não só no sul do Brasil, né? Regiões tipo Pito Bandeira, algumas outras regiões que a gente vê em outros países, principalmente em Portugal, né? No Vale do Douro, se usa muito as encostas. Que legal! Para se aproveitar bastante o solo, para se tirar toda a riqueza da iluminação. Da iluminação e do solo, né? Gente, que legal. E hoje como é que estão os seus vinhos? Os vinhos já estão... tem os da Vinícola Brasília, né? Que você colabora junto com a iniciativa, mas vocês têm vinhos próprios, né? Quais são? Então, a gente atualmente tem 3 rótulos, tá? O primeiro rótulo chama Belquis, que é o nome da minha esposa, uma homenagem à minha esposa. Ele é um varietal,
é de Syrah, e ele passa 14 meses na barrica de carvalho francês e americano, um corte de barrica, e a gente está conseguindo evoluir, né? Com esses vinhos, né? Então, eu tenho já engarrafado a safra 2022. Nos próximos meses, estamos engarrafando a safra 2023. Então, é um vinho que leva algum tempo para ser feito, né? Mas são bons vinhos. Aí, o segundo rótulo nosso, que nós fizemos, foi o Giannini, que é a minha filha mais velha. O Giannini é um corte de Cabernet Franc com Syrah. Legal. Tá? É um vinho, vamos chamar assim, um vinho de entrada, que não passa por barrica, é um vinho mais puro, mas um vinho muito bom, bem encorpado. E uma característica dos meus vinhos, até então todos eles estão com 15% de álcool. Caramba! É um vinho que tem muito álcool, né? Mas você quase não sente esse álcool na boca pelo equilíbrio Perfeito. que ele tem, entendeu? Então, é um vinho que a gente vê pela acidez, né? E também por toda a complexidade dele, que é um vinho. Aliás, quase todos os nossos vinhos têm essa complexidade. São vinhos excelentes para guarda. A cada ano ele vai ficar melhor na garrafa. Sim. Olha. Isso é fato. Isso já com experiência. E o terceiro rótulo nosso é o Carine, que é a minha filha mais nova, né, que é um rosé. Ai, que É um rosé de Syrah, né? Em alguns casos, a gente corta ele com tempranilho. Perfeito. Tá? Mas são cortes menores. Pode se considerar varietal, porque é menos de 20%. Então, esses são os três vinhos, né? E aí algumas pessoas perguntam assim, pô, mas só as mulheres Isso que eu recebem ia o falar, nome e tem de mais vinho? filha lá, para saber se vai ter mais. Quais os próximos? Aí, pô, você e seu filho? Eu falei, não, a gente é só para trabalhar. Aqui o mérito são das mulheres aqui em casa. E, gente, é muito bonita esteticamente também. Eu adoro Caliandra, Flor do Cerrado, assim, eu dei uma olhada. Quem tiver interesse também tem altocerrado.vinhos no Instagram, e aí tem todas essas garrafas que ele está falando. Assim, a Bel quis com uma belíssima Caliandra, uma Flor do Cerrado, e um pouquinho dessas histórias também. E adorei, valorizando Todos mulheres. os rótulos trazem Flor do Cerrado. Acho que não deve estar aí. O Giannini é a segunda flor que a gente acha mais linda do Cerrado, que é a flor do piqui. Ai, é linda, Ela é linda, bela, lindíssima. bela, bela. E o terceiro rótulo, que é o Carine, é o chuveirinho. Que é Chuveirinho outra? E todos eles têm uma homenagem atrás, no contrarótulo. É isso que eu acho muito interessante nessas vinhos de vocês, que a gente nunca abordou aqui, né? Como é uma forma de fazer o vinho, além dessa parte de entender essa parte técnica, fazer o rótulo, pensar no nome, é uma homenagem também a toda essa família, o seu Claudino aqui, né? Para mostrar isso, de como tem uma expressão, uma coisa autoral, de valorização, do que a pessoa acredita também. No caso de vocês, do Cerrado, assim, tá lá com as flores, na questão da família também, dessa tradição, tá? Isso. Fazer vinho dá essa oportunidade também de você mostrar os seus valores. Você usou um termo mais cedo hoje, serratense, um termo que eu gosto muito. Então, quando a gente invoca e coloca as coisas do Cerrado, a gente está valorizando. Nós não deixamos de ser serratenses. Serratenses. Você conhece Paulo Bertrand? Eu não conheci ele pessoalmente, mas assim, li sobre as pesquisas, né, do homem serratenses, né, e ali de trazer também, né, para a cultura do Cerrado e para o povo do Cerrado, né, esse termo serratense, que eu acho um termo muito bonito. É lindo, de valorização do que é nosso, né? Exatamente. Do que é difícil. Eu acho você ouvinte, não sei, eu já sou nascida e criada aqui, mas a gente não tem uma valorização, uma identificação com esse solo. E com esse solo mesmo, o que esse solo dá, com o que dá aqui, o que é da gente. E aí, esses exercícios que vocês fazem mostrando uma flor do piqui, o chuveirinho, o Gil mostrando as comidas que a gente tem, é uma tentativa da gente criar a raiz aqui nesse solo mesmo. Exatamente, valorizar a essência do nosso terroir, né, Babi? É o terroir serratense. Porque assim, os nossos vinhedos, a maioria deles são rodeados por área nativa de cerrado, né? Isso também traz também uma tipicidade aí para os nossos vinhos, né? Que é muito interessante. Sim. A mão de obra praticamente que trabalha com a gente, as pessoas que trabalham com a gente, também são da região. Então,
A gente acaba ali se envolvendo não só com a produção de vinho, mas também com a própria cultura do pessoal do local ali, das festas, entendeu? Então, acho que tudo isso compõe essa alegria da gente estar num terroir, acho que é abençoado, né? Vamos dizer assim. Eu acho, Dom Bosco já falava, né? Onde vai arrojar leite, Exatamente. a gente está no. Eu acredito muito nessa cidade, eu acredito muito cada vez mais, né? Já é uma maravilhosa, mas eu acho que tem potencial ainda para ser uma vitrine para o mundo do que é mais novo, do que é bonito, de valorização, de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, de pensar à frente. É uma das minhas bandeiras também, e por isso eu fico muito grata de ter pessoas como o senhor aqui, Nelson Santos, que a gente conversou, da Alto Cerrado. Quem quiser saber mais, gente, dá uma olhada lá, autocerrado.vinhos. Tem esses, a gente falou um pouquinho desses rótulos, tem um pouquinho também lá da história, e lá acho que você consegue os contatos para ficar mais ligado em toda essa produção. Seu Nelson, muito obrigada por disponibilizar um tempo para bater esse papo com a gente e contar um pouco da sua história. Eu que tenho que agradecer a você, Nova Brasil, pela essa oportunidade da gente estar aqui expondo um pouquinho da nossa história. Valeu mais uma vez, Boa tarde. TH. Obrigado, Babi, e até semana que vem. E olha, gente, antes da gente encerrar a coluna, só lembrar, a gente sempre faz aqui o sorteio de um vinho. Não precisa ser embora, inclusive. Fala pra gente qual é o vinho deste mês. A gente vai sortear na semana que vem, gente. Então já manda mensagem no nosso WhatsApp, 981484631. Que já pode mandar agora, já tem mensagem chegando aqui, para a semana que vem a gente fazer esse sorteio. É o seu Claudino, né? Syrah, o primeiro vinho fino de Brasília, mas o Nelson, se quiser, ele pode também doar um vinho aqui, né? Uns Belquis, né? Pra gente sortear nas próximas aqui, né? No próximo sorteio, então, nós vamos trazer... Eu trago e apresento, viu, Nelson? O teu vinho, pode ficar tranquilo. Com certeza. O vinho que tá ali na mão do Triago, seu Claudinho, não tem nem mais onde colocar selo, porque daqui a pouco ele vai ter é muito selo de premiação, acho a coisa mais linda. Então é isso, gente. Olha, agradeço demais a sua companhia aqui no Mesa para Dois. Estourei todos os tempos do universo. Mesa para Dois, que tem trabalhos técnicos de Vitor Gabriel. Vocês ficam agora com Sob Medida, 1 hora só de música.